Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no At The Money para mais um episódio do nosso podcast falando sobre investimentos, empreendedorismo e a história das pessoas que estão por trás aí disso daí tudo. Estou com minha co-host aqui, a Jennifer. E aí, tá nervosa de novo ou não? Eu tô um É pouco, só eu sempre falar que tá fico. gravando que você fica nervosa, né? É só ligar a câmera que é um negócio que eu travo. E a gente tá aqui com o Vitor Savioli. Vitor, muito obrigado por ter aceitado aí o convite. Eu que agradeço o convite, prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Vitor. Bora gerar bastante conteúdo aí de E qualidade. vamos bater um papo aí, falar sobre investimentos, empreendedorismo. Cara, me fala primeiro, como é que você chegou no mercado financeiro? Boa pergunta. Eu fiz faculdade de administração, fiz GV. Na época, tinham dois tipos de pessoa na faculdade. Aquelas que iam uma área mais de marketing e tal, e aquelas outras que iam para o mercado financeiro para ganhar dinheiro, para subir na carreira rápido e tal. E alguns mitos que é muito agressivo, você não vai aguentar, você vai trabalhar 18 horas por dia e tal. Tem uma parte dessa que é verdade, obviamente. E aí eu não queria fazer intercâmbio que nem meus amigos. O pessoal tirava férias 6 meses para passear pela Europa. Falei, não acho que isso é muito justo com meu pai. E aí eu quis arrumar um emprego no mercado financeiro, mas para ver se eu realmente ia gostar. Eu já gostava das matérias de finanças na faculdade e tudo mais. E aí acabei entrando como estagiário lá no JP Morgan. E aí, enfim, gostei bastante. Ali no ambiente, muito diferente do que eu tinha ouvido falar. Era um ambiente muito legal, as pessoas, enfim, muito inteligentes. Então, e é interessante isso, porque trabalhar com gente boa é bem estimulante. Então, eu gostei bastante, era bem dinâmico. E aí acabei ficando. E aí fiquei 1 ano e meio como estagiário, depois fui analista, cheguei a ser associate. Enfim, então foi aí que eu realmente comecei no mercado financeiro, mais mercado institucional mesmo. Pô, legal. E quando é que você saiu do institucional, né? Eu resolvi sair, era final de março de 2018. Eu sempre tive vontade de empreender. Naquele momento, eu estava numa fase da minha vida que era quase que um ou vai ou racha, porque, enfim, no mercado financeiro você consegue subir muito rápido, mas também, enfim, não tem nenhum grande diretor que tem muita idade, assim, né? Então, as pessoas saem ou elas, enfim, tomam posições altas rápidas, e eu não me via tendo uma carreira tão longa assim. Então, aí resolvi tomar a decisão de sair para trabalhar na parte de educação financeira, da recomendação de investimento, ajudar, enfim, o pessoal a montar carteira, realmente analisar uma ação. Então, foi bem interessante, porque em alguns pontos eu tive que reaprender, porque é uma coisa quando você vai fazer uma análise ou, enfim, escrever um relatório para um diretor meu lá em Nova York. E outra coisa é quando eu vou, enfim, para um cliente meu, uma pessoa física comum, também passar a mesma análise, mas de uma linguagem muito mais simples, muito mais fácil de compreender. Então, foi bem interessante ter principalmente esses 2 pontos de vista e entender que quando você está no mercado financeiro, muitas pessoas do mercado financeiro que trabalham no mercado financeiro, muitas delas nem podem ou, enfim, é difícil investir o próprio dinheiro na física, em ações, porque você tem que pegar aprovação, compliance e tal. Então, foi bem diferente, porque quando você está com o seu dinheiro ali, ou quando o seu cliente está com o seu dinheiro ali no mercado também, a emoção é completamente diferente. Então, essa parte também é muito interessante. Pô, legal. E o que é mais puxado, empreender ou mercado financeiro? Empreender é mais puxado. Bem mais puxado. E você hoje tá junto com a Velotax, não é isso? Eu sou cofundador do Velotex, com o Eduardo, que também, enfim, a gente se conheceu lá no JP também, então era do mercado financeiro também. Legal. E como que surgiu, assim, a ideia? E conta um pouquinho pro pessoal o que é a Velotex, o que vocês fazem.
A Velotech surgiu depois de, enfim, essa trajetória minha de educação financeira, tudo mais, entendendo aí um investidor pessoa física. Em um determinado momento, ali em 2020, muitos seguidores e muitos clientes meus começaram a cair na malha fina. Enfim, não era gente de todos os tipos, quem tinha muito investimento, quem tinha pouco investimento. E eu já tinha tentado ajudar o pessoal, meus cursos, enfim, tinha planilha, tinha vídeo, tava mostrando como fazer tudo certinho. E eu falei, pessoal, vocês não estão assistindo? Aí eu descobri que tinham 2 tipos de pessoa. Aquelas que assistiam, entendiam, mas para, enfim, fazer ali a parte do imposto dava muito trabalho, e aí elas acabavam ou fazendo errado, ou deixando para lá, ou até contratando contadores, que acabava sendo bastante caro. E aquelas que não entendiam absolutamente nada e, enfim, tinham bastante dificuldade. E, na época, eu lembro que eu tive uma cliente em questão, a Flávia, que ela ficou tirando muitas dúvidas comigo em relação a essa parte tributária dos investimentos. E foi aí que eu falei, poxa, para mim isso nunca tinha sido um grande problema. Mas eu comecei a, enfim, ver que realmente ali era uma dor grande. E aí eu já tinha tentado montar um site de investimentos, não tinha dado muito certo, contratei lá um desenvolvedor, não foi para frente. E eu tive a ideia de criar, então, uma solução para esse cálculo de imposto de renda. E aí eu liguei pro Eduardo, que a gente já conversou bastante sobre empreendedorismo e tal. Falei, cara, você tinha me falado que estava começando a programar e tudo mais, como é que anda isso daí? Acho que tem uma oportunidade aqui, mas eu falei, é o seguinte, você que vai ter que tocar essa parte do desenvolvimento aí, porque eu não entendo nada e já tentei contratar outros caras e não deu muito certo. Ele falou, não, deixa comigo aqui, me passa as coisas, como é que funcionam mais ou menos as regras e tal, que eu vou tentar montar aqui uma primeira versão, um MVP mesmo. E isso foi em setembro de 2020. E aí a gente lançou a primeira versão em outubro e foi super bem, assim, era uma solução básica, mais para cálculo de ações mesmo. E, enfim, nos primeiros 10 dias a gente chegou a quase 1.000 usuários, tal, foi bem orgânico, assim. E a solução estava realmente funcionando bem, porque eu também utilizava. Então, todas as dores que eu, como investidor, tinha na hora de declarar ou de calcular e tudo mais, eu estava conseguindo solucionar ali. E aí foi bem legal, porque como eu já tinha essa experiência prévia de trabalhar com um investidor comum e tudo mais, então eu já entendia quais eram os pontos que o pessoal ia sentir dificuldade. Então, desde o início, a gente sempre gravou muito vídeo tutorial, tanto para explicar as regras, como realmente para utilizar a plataforma. E aí a gente foi montando. Então, hoje a gente tem já uma solução bem mais completa. Então, a gente ajuda o investidor de bolsa aqui no Brasil, investimentos no exterior, criptoativos, parte de renda mensal para quem é autônomo, quem tem imóvel e põe para alugar, parte de MEI também a gente ajuda, e a gente também tem uma solução completa para o imposto de renda anual. Esse foi o primeiro ano que a gente montou a solução, e aí para quem é investidor e para quem não é investidor também a gente consegue ajudar a fazer uma declaração de ponta a ponta, e muito também com o viés que aqui no Brasil todo mundo tem medo da Receita Federal ou medo de fazer alguma coisa errada, mas que, na verdade, a declaração do imposto de renda, os investidores podem ali extrair vários benefícios, né? Ou aumentar muito o valor para restituir, declarar certinho despesa médica, coisa que muita gente não faz porque tem medo de fazer errado e aí acaba, enfim, deixando para lá. Mas tem muito dinheiro ali que fica escondido ou que acaba sendo pago impostos meio que de mão beijada, porque não precisa, as regras estão lá, só o pessoal seguir certinho. Então, essa parte também a gente leva bastante a sério, porque no final do dia, né, se você tem até um dado do ano passado, né, que 118 bilhões de reais foram pagos a mais em relação aos planos de previdência PGBL, porque o pessoal investiu, mas não colheu o benefício. E o problema, nesse caso do PGBL, é que quando você investe, você só vai pagar o imposto quando você vai fazer o saque lá na frente. Só que só vale a pena você investir nesse plano de previdência se você colhe o benefício ali no imposto de renda todos os anos. Senão, no final do dia, você vai pagar
imposto 2 vezes sobre o mesmo dinheiro, porque você já ganhou esse dinheiro, investiu, se você não colhe o benefício, você vai pagar lá na frente imposto sobre o principal que foi investido e também o rendimento. Então, é muito dinheiro, né? Imagina 100 bilhões na economia a mais todo ano que o pessoal acaba deixando pro governo sem precisar. Então, é um viés legal aí que a gente também quer, enfim, pegar e, de fato, mudar a cabeça dos brasileiros, porque é dinheiro nosso, né? A gente já paga bastante imposto aqui no Brasil, então não precisa ser assim. A gente, então, nasceu para simplificar mesmo. A gente tem um belo time ali de suporte também para responder nas dúvidas, então é algo que a gente se preocupa bastante, que o pessoal fica desconfortável, tem, enfim, bastante dificuldade, e a gente veio para facilitar. Hoje a gente está com uma plataforma bem legal até para o smartphone também, então é só entrar no nosso site para calcular ali o IR de bolsa, você sincroniza. A gente foi a primeira startup a entrar no Open Finance da B3, então a gente puxa todos os dados da fonte, independentemente da corretora que o investidor utiliza, e aí a gente já traz os cálculos, ele pode ver detalhadamente. Já é automático? Automático. E aí ele baixa o aplicativo ou ele entra no site? Ele entra no site. E é tipo um autoatendimento? Tipo, eu sei aqui quanto que, sei lá, que eu comprei uma opção, por exemplo. Uhum. E aí eu consigo gerar a DARF ali com esse aplicativo? Como funciona isso? Você entra lá no site, então vai lá em velotex.com.br, faz o cadastro. Aí você, na parte de bolsa, você pode selecionar ali quais impostos você quer recolher. Então, por exemplo, quero recolher de bolsa e de criptoativos, por exemplo. Aí você seleciona ali essas 2 opções. E aí, quando você for, nesse exemplo de bolsa de valores, você clica ali, aí ele vai te direcionar para a integração com a B3. Então, quando você clica ali no logozinho da B3, vai abrir uma janelinha, que aí o usuário tem que colocar ali o CPF dele e a senha que ele tem para acessar a área do investidor B3. Uma vez que ele faz essa integração, aí ele só na parte da calculadora selecionar o mês, e a gente já puxa todas as transações que ele realmente fez a venda, né? Então, e aí a gente atua em todos os mercados. Então, day trade, mercado futuro, as opções, tudo mais, a gente puxa automaticamente. Ele consegue verificar ali e ali pagar o DARF. E aí a gente também tem opção para facilitar o pagamento de DARF, porque não são todos os bancos que aceitam o pagamento de DARF. Verdade. Então, hoje a gente tem a opção ali pro usuário fazer o pagamento via Pix, que aí ele nos paga e a gente paga o imposto para ele. Ou ele também fazer o pagamento por cartão de crédito, ou fazer o DARF mesmo, gerar o DARF e pagar no banco da preferência dele. Nossa, que legal. E vocês, por exemplo, eu consigo... Não sei se é um serviço por assinatura ou se a cada... Imagino que sim, né? A gente atuou 100% gratuito até semana passada. E aí, nessa atualização nova, a gente começou aí com os nossos planos. Então, hoje, o usuário tem direito a gerar ali um DARF, pagar uma guia gratuitamente. E aí ele vai ter um plano ou anual, que ele pode dividir em 12 vezes, ou um plano mensal, que ele pode assinar e, enfim, ter acesso à solução. E uma coisa legal que a gente faz, que não são todos os lugares que fazem isso, é que o que acontece? Muitos investidores, às vezes, ele conhece uma solução, ele precisa calcular a DARF de vários meses que ele não fez, e lá nas plataformas ele consegue fazer tudo retroativo. Inclusive, é até melhor que ele faça dessa forma, porque aí, ele deixando todos os meses salvos, a gente já está preparando a declaração dele de imposto de renda anual, e também, até para opções, enfim, day trade e tudo mais, a gente compensa automaticamente o prejuízo com ganhos futuros. Então, aí nos próximos meses, como ele já vai ter a base calculada, sempre no próximo mês, a gente já traz o histórico. Quando tem que fazer a compensação, a gente faz a compensação. E aí, enfim, a gente ajuda isso, ele pagar menos imposto também na ponta. Nossa, legal. E, por exemplo, se eu faço meu cadastro e contrato a assinatura de vocês anual, eu vou fazendo o preenchimento mês a mês e eu não tenho nenhum custo extra. O que... Não, você vai ter acesso ao nosso suporte e, enfim, você pode utilizar ali quantas vezes você quiser. Então, vamos supor que, por exemplo, tem um DARF de 2020
que eu sei que eu não paguei e eu quero pagar. Fazendo a assinatura, você pode ir lá, nesse mês em questão, e aí você faz o cálculo e gera isso daí. Outra coisa legal também, mas aí é na nossa parte do IR anual, é que para quem é investidor e recebe dividendos e tudo mais, além dessa dor de ter que fazer todos os cálculos, tem também aquela dor que você fica esperando receber a cartinha da empresa que investe para te falar quanto que você recebeu de dividendo, juros sobre capital próprio, tudo isso. Isso daí também a gente traz, pensando aí em IR anual, tudo consolidado para o investidor para fazer o IR dele anual. Então, a gente, de fato, dá 3 minutos ali, a gente já tem todas as informações, a gente já puxa tudo consolidado por CNPJ, por razão social. Então, fica muito simples também do investidor depois fazer o IR anual, que aí são outros planos que a gente tem, mas que ele pode também, depois que ele faz o preenchimento, ele tem ali um autosserviço ou a ajuda de um contador nosso também, que ele pode contratar, e aí ele sai um arquivo que ele exporta direto para o programa da Receita e já faz a entrega da declaração anual. Massa. E o contador de vocês, ele atua mais como consultor? Ele entra com o cliente para poder... A gente tem diversas formas. Na dinâmica mais mensal, é mais para tirar dúvida mesmo ou esclarecer algumas regras. Às vezes o pessoal confunde bastante, então, aqui no Brasil, na Bolsa, você consegue compensar prejuízo com ganhos futuros. Quem investe lá no exterior, isso não existe. Cripto também não existe. Então, grande parte acaba sendo quase que uma consultoria de casos específicos. Quando a gente está falando aí da declaração anual, aí tem essa parte de dúvidas de suporte, mas dá para contratar o preenchimento assistido. Que aí, geralmente, o que acontece o investidor, ou, enfim, a pessoa comum, ela preencheu ali algumas partes, tem alguns pontos que ela tem dúvida. Se ela quiser falar com um especialista mesmo para entrar, olhar junto com ela a declaração e indicar ali mais especificamente, ele pode contratar isso também, ou senão o suporte também acaba ajudando, enfim, por e-mail ou o chatzinho normal também. Ai, massa. Cara, eu conheço uma pessoa que começou no mercado financeiro e foi inventar de fazer day trade, né? E aí chegou no ano seguinte na declaração, tomou só prejuízo, e aí veio 4 mil reais lá de IR pra pagar, a Jennifer aí, ó. Você é Jennifer? Nossa, que furada. Esse é o pior caso, né? Porque... Tomou pau ainda, veio. Exatamente. Tudo por conta do imposto dedo duro, né? E a Receita tem... Isso é bastante comum, tá? Eu não fazia ideia, porque pra mim, eu entrei no mercado financeiro pra fazer day trade com mini índice, mini dólar. Entrei aí, né, pelo sonho grande de ficar milionário no outro dia e tal. E aí eu tomei prejuízo, só que eu não sabia que eu tinha que fazer a declaração. Pra mim, eu tomei prejuízo, eu não tinha que declarar nada. E aí eu tomei um susto, porque meu CPF, eu não lembro o que eu fui fazer. Não sei se era dar entrada no passaporte, não lembro. Mas eu tava com o CPF irregular. Aí eu não consegue fazer, né? Não consegui fazer nada. Eu tive que ir na Receita Federal e lá eles falaram: você opera na Bolsa? E foi assim que eu descobri. E tinha um valor absurdo, né? Não, era um valor muito alto, que assim. Depois foram até me falar que eles botam um valor absurdo pra te forçar a fazer depois a declaração certinho. Você paga multa, né? Paga multa, assim, de qualquer forma você vai ter multa. Se você deixou passar o prazo, você vai ter uma multa ali de pelo menos... Ela pode chegar ali até 20%, tá? Fora os juros. Agora, se a Receita pega, a multa sobe para 75% do valor devido. Só que se ela te notifica e você não faz nada, aí essa multa pode subir, pode chegar até 150%. Caramba. Em alguns casos. E esse caso de levar prejuízo e não declarar é bastante comum, porque as pessoas falam, eu, enfim, só perdi dinheiro, acho que não tenho que fazer nada. Mas tem duas coisas quando a gente fala de imposto de renda. Uma parte é o cálculo e o pagamento, e outra parte é a declaração. A declaração independe de você ter ganho dinheiro ou não, principalmente porque aqui na Bolsa do Brasil tem um imposto dedo duro, que, enfim, vendendo qualquer coisa, ganhando dinheiro ou não, a Receita sabe, né? Daí que ela cruza os dados. E é bastante comum isso. O pessoal esquece ou fala, acho que não precisa.
e acaba caindo na malha fina, e aí nem vê, né? Porque aí faz a declaração de alguma forma, e enfim, as pessoas às vezes não checam ou demora para vir alguma notificação da Receita em casa, e aí acontece justamente isso que você mencionou, não consegue tirar passaporte ou pegar financiamento, enfim, fica com o CPF inválido. E tem os juros do DARF ali que você não declarou, daquele imposto que você não declarou. E também, por exemplo, se você não sabe que você tem que declarar, sei lá, pode ser que você perca ali o prazo do imposto de renda. Você teria os 2 juros e as multas, ou como funciona? Você paga uma coisa só? Você acaba pagando as duas coisas. Se você perder o prazo da declaração anual, dali você tem pelo menos uma multa de R$165, que na verdade não, assim, a maior parte das pessoas não precisam pagar isso, porque você pode fazer o envio da declaração e depois fazer a declaração retificadora. Então, por exemplo, eu esse ano deixei para a última hora ali, e aí acabei fazendo a declaração com umas partes ainda pendentes, aí no dia seguinte fui lá, retifiquei e fiz o envio completo, não precisei pagar multa. Agora, esses pontos específicos sobre DARFs mensais, aí os juros correm conforme você for deixando de pagar, né? Conforme for o tempo. E uma outra coisa importante é que o juro ele é baseado na taxa Selic. Então, ano passado, que era 2%, até é pouquinho, tá? Um mês, outro, não faz muita diferença. Mas agora, com o patamar atual, acaba fazendo bastante diferença dependendo aí do valor do DARF, né? Ah, entendi. Olha, gente, o Léo exagerou, não paguei R$4.000. Eu lembro que foi um valor absurdo, aí você foi lá, tipo, fazer... Não, realmente foi alguma bem reclamação, alguma coisa assim, que enviou os documentos, aí, sei lá, caiu pra 200 e pouco, não sei. É verdade. Você Eu não lembra lembrava disso? disso, verdade. Porque eu fui na Receita e tinha lá o negócio do DARF esse ano. Eu declarei, aí eu fui e resolvi. Aí no outro ano, eu acho que aconteceu de novo. Eu esqueci daqui só. E aí eu sei que eu tinha uma multa para pagar. Tipo, eu tinha pago do ano anterior e aí não constava o pagamento. E eu tinha, assim, por Deus, né? Eu tinha o comprovante dos pagamentos, mas, assim, não constava e tava uma multa absurda. Realmente, tava muito mais caro. Eu acho que era, tipo, papo de 1.500, um negócio assim. Eu achei caro pra caramba, pra pagar numa multa de imposto de renda. E aí, quando eu fui ver, era por isso. Porque constava como se eu não tivesse pago, sei lá, uns 2 anos, os DARFs que eu tinha que pagar. E era uma multa muito grande. Só que eu consegui resolver porque eu tinha um comprovante. Entendi. Aí quando Importante eu mandei... ter os documentos todos organizados. Então, quando eu mandei o comprovante, e aí veio o valor corretinho de uma operação só que eu não tinha declarado. Verdade, eu nem lembrava disso. Mas eu já fui pega aí 2 vezes, tá, pessoal? Então, declarem. E uma coisa importante nessa parte do prejuízo é que, mesmo tendo prejuízo, você tem que declarar certinho, porque você pode compensar esse prejuízo com ganhos futuros indefinidamente, desde que esteja bonitinho na sua declaração, porque aí você vai passando de um ano para o outro, né? Então, todo ano na declaração tem um campo ali que é prejuízos acumulados do ano anterior. Então, você consegue trazer isso para, enfim, no ano corrente ou no próximo ano você compensar. Então, e se não declara, se deixa, enfim, esquece de pôr lá esse valor por algum motivo, daí... se você fizer só a conta de DARF, considerando que tem isso, mas não declarou esse prejuízo, você pode também cair na malha fina aí por conta de cálculos errados. E às vezes até falta de informação, né? Tipo, eu não deixei de declarar, por exemplo. A primeira vez foi total falta de informação. Eu não sou caloteira, não. E as outras vezes foi por... falta de desleixo mesmo, sabe? Tipo, você vai deixando pra última hora e você não sabe quem faz. Eu consegui, assim, uma pessoa pra fazer que já faz minha declaração. Acho que já vai fazer 3 anos que ela faz minha declaração. Mas depois de um tempo. Antes eu não tinha ninguém. E hoje eu acho que essas calculadoras, esses aplicativos como o seu, né, vem para poder facilitar a vida do investidor, ajudar, mas era uma coisa que, sei lá, 5 anos atrás era um pouco mais difícil. E também a gente não tinha tanta informação, não era tão fácil conseguir informação dos investidores e automatizar tudo, né? Então, tanto que até quando a gente começou,
eu também não tinha tanta certeza que era possível de fazer. E aí, enfim, o time de tecnologia deu um jeito lá, mas aí hoje a gente está no Open Finance da B3, então as informações vêm direto da B3 para nós, de todos os mercados. Então, enfim, a informação vem direto da fonte, isso ajuda bastante, porque às vezes o investidor tem o mesmo ativo em corretoras diferentes, ou ele quer usar uma corretora só para fazer opções, uma outra só para, enfim, investir em fundo imobiliário, sei lá. Então, a gente pega ali de forma consolidada mesmo todos os investimentos dele, e aí fica muito mais fácil, até mesmo dele gerenciar e fazer o pagamento dos impostos. Então, facilita bastante. Legal. E você já pegou algum caso, assim, muito, sei lá, por exemplo, a gente às vezes pega alguns casos de pessoas que seguem o Léo nas redes sociais, ou então algum cliente que foi operar alavancado Uhum. e tomou teve que assumir ali um prejuízo, né, naquele momento. Já aconteceu, assim, alguma situação Tem alguns com imposto de casos que renda? às vezes a gente, enfim, chega muito pra gente no suporte, né? Porque todos os dados acabam ficando criptografados, então se o usuário só usa a plataforma ali e, enfim, não vem tirar alguma dúvida, a gente nem tem como saber. Mas às vezes aparecem alguns casos lá no suporte de pessoas que ou fizeram coisas erradas ou, enfim, ficou muito tempo sem declarar e às vezes é um volume grande. E aí um DARF que é R$5.000 acaba chegando a valores estratosféricos por conta do prazo que foi perdido. E até casos que uma vez um cliente meu, mais da parte, enfim, antes do Velotex, mais da educação financeira mesmo, ele sabia que tinha que fazer o imposto de renda, calcular e pagar, mas ele não fez. Não vou fazer, não tô nem aí, enfim. Só que ele tinha empresa, e aí olha o que aconteceu com ele. Ele, acho que tinha comércio, usava a maquininha lá da rede, e aí o pessoal da rede bloqueou a conta dele, porque ele tava com o CPF dele bloqueado. Ele falou, ué, como assim do CPF bloqueado, né? Não fiz nada de errado. Aí ele, enfim, foi atrás lá, conversou com a Receita. Aí ele tinha vários meses que ele tinha operado opções e feito outras coisas que não tinha pago. Aí eu falei, cara, entra lá na plataforma, calcula tudo retroativo e paga isso daí quanto antes para te liberar. Então, tem a parte do desconhecimento, mas tem também aquelas pessoas que acham que não vai acontecer nada comigo, só com os outros. Até que acontece, né? Ou então um valor pequenininho e tal. É E assim, querendo ou não, é muito tempo que a pessoa perde, né? Se ela for fazer na mão, assim, muito né? tempo, é muito tempo. Teve até um caso que, depois a plataforma rodando, enfim, há algum tempo, eu falei, cara, deixa eu tentar calcular aqui o imposto de uma ação só na mão. Que aí era ação da BRF. Aí, beleza, fui fazer pela planilha do Excel. Aí, primeiro que eu tive que lembrar todas as vezes que eu comprei esse ativo. Aí eu tinha esquecido que eu já tinha começado a investir nesse ativo em 2018. Eu tive que pegar todas as notas de corretagem para fazer a conta certa. Aí eu tinha vendido uma parte, eu achei que eu tivesse saído do ativo, mas tinha ficado resquício, então eu não tinha saído, então não tinha zerado. E eu demorei quase 1h30 para calcular só o IR de um ativo. Porque eu já era investidor há algum tempo, né? Quando, enfim, você é investidor mais de curto prazo, assim, fica mais fácil que você consegue lembrar. Mas, às vezes, algumas ações que você tem há algum tempo, aí fica muito complicado mesmo. Até, às vezes, para pegar informação, né? Então, às vezes, o investidor troca de corretora, ele esquece, ou às vezes a corretora é comprada ou fecha, enfim, tudo isso adiciona aí complexidade. Quanto mais o tempo passa, mais fica difícil para recuperar todos esses dados. Caramba. E hoje você continua acompanhando o mercado de ações? Hoje eu acompanho, eu até, enfim, toda quinta-feira de manhã falo lá com o pessoal da BMC News, mas hoje eu não acompanho com tanto afinco que eu acompanhava antes. Até, enfim, acho curioso porque quando a gente está ali vivendo o mercado financeiro mais imerso, enfim, é o nosso dia a dia, né? Hoje que eu estou mais na posição de empresário e, enfim, outras coisas além do mercado financeiro, eu fico pensando, nossa, como é que meus clientes conseguiam tempo para dedicar tanto aos conteúdos que eu fazia, as análises, porque
antes de montar o Velotex e tudo mais, meu último programa que eu, enfim, estava atuando, eu fazia uma análise completa de um ativo, ou aqui no Brasil, ou no exterior, e aí fazia lá o valuation, tal, enfim, traçava alguns cenários. Era uma análise bem completa e, na média, dava um vídeo ali de 40 minutos, 1 hora, recomendando um investimento ou não, né? Então, e aí eu fiquei pensando, nossa, como é que... Acho que os meus clientes gostavam muito, realmente, de investimentos, porque acaba sendo, né? Você tem que dividir ali, né, com o seu dia a dia, enfim, com família, outras coisas assim. Mas hoje eu acompanho, mas não tão... Enfim, continuo lendo jornal, essas coisas assim. Mas a análise mais profunda que eu fazia anteriormente, aí eu já não... Que é o que eu fazia também lá no JP Morgan e tudo mais... Hoje em dia já não dá mais tempo. O que você faz hoje de análise é mais voltada mesmo para ajudar o seu cliente, né, no final. Exatamente. E também, porque tem alguns casos, por exemplo, que acaba dando confusão, que é quando tem cisão de empresa, ou uma empresa compra outra, ou muda o código de negociação. Isso tudo hoje a gente acaba alterando ali, ajustando no nosso algoritmo, porque também esses dados eles não vêm certinhos já da B3. Então, a gente tem que continuar... esses dados. A gente tem que tratar. Até, por exemplo, a parte de opções, então, ou alguma operação que o cliente fez, ou ele lançou e aí virou pó, coisas desse tipo, a gente trata tudo isso para conseguir dar lá para ele instantaneamente, porque senão ia ficar faltando ponta solta, que aí no nosso algoritmo a gente trata isso. Perfeito. E como é que esse desafio aí de empreender? Cara, é muito apaixonante, mas tem seus dias muito bons e seus dias difíceis também, né? Eu acho que hoje, no estágio que a gente tá, acho que a gente tá numa situação legal. A parte mais complicada realmente passou, que é mais o início ali, ver realmente o que os usuários vão achar, pegar o feedback, conseguir montar ali a solução. A gente sempre tem muito essa preocupação, né? Porque a gente começa a ficar um pouco enviesado. Para mim é muito intuitivo clicar aqui ou aqui, mas o que será que o usuário lá na casa dele tá pensando? Então, essa parte é bem complicada. O IR anual este ano foi um grande desafio, que foi a primeira vez que a gente fez completo, né? Então, não só a parte de investimentos, mas todos os outros temas. E uma coisa que a gente se preocupa muito é que todos na empresa precisam saber as regras, porque senão a gente não consegue conversar a mesma língua. Então, enfim, a gente foca muito na educação, e hoje, principalmente dentro de casa. E hoje minha jornada é um pouco diferente, porque quando, enfim, eu tocava um negócio de educação e tal, eu não tinha realmente um sócio, era mais eu. Hoje, com o meu sócio Eduardo, enfim, acho que ele é o melhor sócio que eu poderia ter escolhido. Então, nos ajuda bastante. Também todo o nosso time. Eu acho que o time que a gente tem hoje é muito bom, desde a parte de criação de conteúdo. Então, o pessoal está bem engajado, assim. E aí, enfim, acho que todos remando pro mesmo lado facilita bastante. Mas empreender nunca é fácil, né? Ainda mais, enfim, aqui no Brasil, né? Então, lidar com toda a complexidade, os próprios impostos de PJ, as próprias leis, enfim, lidar com gestão de pessoas. Hoje a gente já está com um time legal, então... Mas acho que é um desafio que vale a pena, porque na ponta ali a gente vê que a gente está realmente conseguindo ajudar os nossos clientes, facilitando bastante, até para quem, enfim, usa a calculadora como sendo autônomo e que antes não recolhia, ou até quem está virando MEI agora para conseguir os benefícios que o MEI tem saindo da informalidade. Então, a gente vê um desafio grande em conseguir levar a mensagem e a solução para o Brasil inteiro. Está bem no começo ainda, mas a gente está bem feliz aí com o que a gente vem fazendo. Legal. E hoje vocês só atendem o MEI, vocês não fazem atendimento, por exemplo, PJ ainda? Hoje a gente não faz PJ, a gente está 100% focado no investidor, na pessoa física. Legal. Então, pessoa física hoje a gente consegue atender de todas as formas, mas PJ, tirando o MEI, que é como se fosse, enfim, um autônomo ali, é o que a gente consegue atender. A gente foi até o MEI. Essa parte da PJ não está nos nossos planos
pelo menos de curto prazo, assim, nos próximos, sei lá, 3, 5 anos, a gente está bem focado na parte de pessoa física, porque também são várias regras, né? Então, a gente tem que focar ali no que a gente está se propondo a ajudar. Então, PJ hoje a gente não faz. Ah, interessante. E o que você diria, assim, para você que tem uma bagagem imensa aí no mercado, né? O que você diria aí para quem está começando a investir, para quem quer começar a investir? Quais os cuidados que essa pessoa tem que tomar? Eu acho que o principal cuidado é, de fato, entender muito bem o que está fazendo. Porque de tempos em tempos o mercado cai e aí as pessoas só vão pensar no que elas fizeram ou que deixaram de fazer quando o mercado já caiu. E aí, enfim, não dá para chorar muito pelo leite derramado. Isso acontece sempre, principalmente aqueles investidores que até seguem recomendação, que eu mesmo dava, mas que tem muitos investidores que só quer saber o que tem que comprar e não se toca ou não procura saber ali uma tese mínima de uma empresa, porque é isso que vai te dar segurança na hora, enfim, que as ações estiverem baratas, né? Então, por exemplo, uma ação que eu gosto muito, que é a Ambipar, ela tá muito barata, tá aí no patamar de preço que saiu no IPO, é um IPO recente, uma empresa que lida com gestão de resíduos, também a parte de emergência, então quando vaza óleo na estrada, tudo mais, ela cuida dessa parte. E aí é a hora que você tem que olhar para os fundamentos da empresa e ver, pô, a economia está indo mal, ou não está indo tão bem assim, ou os Estados Unidos. E aí é hora de você raciocinar, pô, vai impactar essa empresa de forma relevante? Sim ou não? Em qual grau, mais ou menos? Ainda que tem muito investidor que não sabe o que faz uma empresa ganhar mais dinheiro ou ganhar menos dinheiro, ou o custo dela subir. Então, acho que isso é o básico de tudo, assim. E sempre ter uma carteira bem diversificada, tudo mais, porque é o que vai dar segurança no longo prazo. E no longo prazo, né, pensando em multiplicação de patrimônio, mais do que acertar uma ação ou, enfim, algum investimento que pode ser muito bom, é o todo, né? É o bolo. Então, e aí nos momentos de dificuldade, você tendo uma carteira bem alocada te permite, né, ter a tranquilidade para aproveitar boas oportunidades. Então, acho que isso é o principal, assim, do investidor, porque com o tempo vai vindo o autoconhecimento, né? Tem muito investidor que se dizia investidor de longo prazo, aí o mercado começa a cair, ele começa a ficar desesperado, ele começa a ficar girando a carteira, mas, você não era investidor de longo prazo, né? Por que você tá tão afoito assim? Então, é um processo, mas que acho que todo mundo tem que passar, assim, acho que faz parte até da construção, enfim, da personalidade de qualquer pessoa, lidar com essas coisas, né? Então, e aí, como empresário, né, pensando, o mercado caiu bastante, tá, mas não acho que minha empresa hoje vale tão menos ou menos só porque a bolsa caiu 30%, né? Se fosse alguém querer comprar a nossa empresa, eu não ia vender 30% mais barato só porque a bolsa caiu mais barato, né? Ia ter que olhar para dentro de casa os fundamentos, ver se mudaram realmente ou não. Então... Ou só porque as pessoas estão com mais aversão a risco, exatamente, né? Não quer pagar tanto ali pela sua empresa, você exatamente, não abriria mão, né? Do business. Exatamente. É igual imóvel, né? Seu imóvel vale 1 milhão, mas chegar um cara valendo 300, querendo pagar 700 mil, você ia vender? Não, né? Enfim, então... só que, aí que tá, como a bolsa, né? É muito fácil você comprar e vender, isso acaba... E você tem a volatilidade ali todos os dias, né? Um videogame que não acaba nunca. Então, gera os nervos aí à flor da pele. Legal, acho que é aprender a lidar um pouquinho ali com os momentos, né? Tem totalmente momentos bons, momentos ruins. E como que você trabalha a diversificação na sua carteira? Hoje eu tenho... diria que eu tenho metade da minha carteira aqui no Brasil e metade no exterior. Eu tento manter ali pelo menos uns 30% na renda fixa. E o resto eu estou bem alocado na renda variável mesmo. Mas eu tento pegar... tento realmente fazer um mix. Então, tem algumas empresas de tecnologia que eu sei que, enfim, é para bastante longo prazo. Tem outras que pagam mais dividendos. Também algumas ligadas a commodities para, de fato, gerar um balanço ali. Então, algumas teses que nos últimos anos, desde essa questão toda de pandemia e tal,
eu tenho gostado bastante, que é a tese do ouro. Então, eu tenho na minha carteira uma empresa que chama Franco Nevada, que ela não é uma mineradora. Basicamente, o que ela faz... Lá nos Estados Unidos, eles chamam ela de uma empresa de royalties ou streamer. Mas, basicamente, o que ela faz? Ela tem dinheiro, daí ela dá dinheiro para a mineradora, e a mineradora precisa pagar ela de volta, ou com um preço fixo em ouro, ou um percentual das vendas. Só que, como a atividade da mineração ela é bem complicada, por que as mineradoras pegam dinheiro dessas empresas e não dos bancos? Porque ela não sabe, de fato, quando que ela vai conseguir encontrar o ouro. Né? Não é tão simples assim, às vezes não é tanto um reloginho ali tão simples. Então, e elas ganham dinheiro nisso. Então, elas deixam ali um preço fixado em ouro. Então, às vezes é assim, eu vou receber um percentual do que você vender, então, sei lá, 10%, 5% das vendas quando você começar, de fato, a vender esse mineral. E, às vezes, é por preço fixo. Então, ela recebe, sei lá, uma tonelada de ouro a um preço fixo que, às vezes, é 20% do preço do mercado. Ela pega isso e aí ela vende a mercado. E a coisa mais interessante deste negócio é que essas empresas, elas acabam... O contrato que eles fecham é por uma determinada área. Então, ele vai falar assim, olha, eu vou te dar 100 milhões de dólares para você fazer uma exploração nessa área aqui. Só que se por algum motivo, nas estimativas, o que eles acham que tem ali de quantidade de ouro, isso aumentar, beleza, entra no pacote junto. Então, ela tem uma opcionalidade ali muito interessante, que às vezes o que ela acha que tem de reserva em uma determinada área, às vezes acaba tendo muito mais, e ela não precisa pagar mais nada por isso, porque ela já adiantou o dinheiro. Então, ela tem ali uma opcionalidade interessante, e que desde quando a empresa fez a IPO, que foi, se não me engano, lá para 2007, 2008, o valor de reservas que ela tinha nos projetos naquela época, esses projetos evoluíram e acabou dobrando o valor das reservas, e ela teve direitos de, enfim, conseguir fazer a atividade dela sem pagar mais nenhum centavo por isso. Então, acaba sendo bem interessante. E aí é uma empresa totalmente, né, asset light, então não tem nenhum tipo de ativo, paga bons dividendos, quase não tem funcionário, tem 10 funcionários só. Então, é uma atividade bem interessante, assim, e é um pouco diferente, né? A gente não tem, enfim, muitos casos desse aqui no Brasil. Então, eu gosto de diversificar no exterior para encontrar empresas que a gente não acha aqui no Brasil, né? Então, e aí são teses interessantes e que são empresas boas também. E uma coisa que eu aprendi nessa trajetória também é que o mercado americano, todo mundo fala, porque não tem tanta volatilidade. Não é que nem o Brasil, que a Petrobras cai 20% em um dia. E todo mundo se engana, porque talvez lá a Apple, o Google, não vão cair 10% em um dia. Mas as outras empresas, um resultado ruim. Empresa, né? Exatamente. Tem um resultado ruim que ela despenca, assim, 30% e fala, meu Deus, né? De onde veio? Então, é muito comum isso. A gente faz as operações com opções, né? Principalmente operações de taxa, olhando para a volatilidade implícita do ativo. Uhum. Né? E tinha muito essa questão de falar, no Brasil a volatilidade implícita é maior. Uhum. E aí quando você vai ver nos Estados Unidos, né, aqui se a gente for olhar, Magazine Luiza bateu 80% de volatilidade implícita. A gente vai olhar nos Estados Unidos, tem empresa que está negociando com 900% de volatilidade implícita, um negócio absurdo, assim. Tem umas coisas que, por exemplo, eu não imaginava, assim, sabe? Mesmo sendo um mercado mega desenvolvido, mas, enfim, algumas empresas que eu investi, tem uma que chama EPD, que é uma empresa que ela... E tudo lá fora. Tudo lá fora. Essa empresa, ela faz os gasodutos. Ela tem os gasodutos para transporte ali de gás natural, de petróleo e tal. E aí foi, acho que em 2021, que teve uma geada muito forte lá no Texas. Uhum. E que aí o resultado dela foi horrível, porque paralisou a operação e tal, foi um caos. E aí a ação, que era uma empresa mega estável, grande já,
caiu 15% no dia. Tipo, meu Deus, né? Tipo, e a empresa reportou o resultado, mas já dizendo que, olha, a gente já, enfim, resolveu a situação, tal, esse ano vai ser ruim, a gente não estava esperando. Mas, enfim, foi uma das vezes que eu entrei comprando bem forte e acabou rendendo bem. Mas é uma volatilidade muito alta que eu realmente, antes de realmente começar a investir lá fora, não esperava que tinha, mas tem, né? E que traz oportunidades, né? E você gosta de empresas de dividendos? Eu gosto também. Acho que é mais fácil principalmente para fazer projeção e tudo mais. Fica mais fácil de fazer valuation. E também acho que é mais fácil do investidor pessoa física realmente entender tangibilizar ali, né, o exatamente. valor que ele vai receber, né? E no mercado americano você já tem esse olhar, assim, de comprar boas empresas para receber dividendos, ou não? Eu tenho também, mas eu tenho algumas empresas, por exemplo, uma empresa que chama Vertex. Hoje ela gera caixa, mas é uma empresa focada em biotecnologia, que é basicamente uma empresa de farmácia para resolver algumas doenças crônicas ou bem nichadas, mas doenças muito graves. Então ela resolve, por exemplo, o problema que é a fibrose cística, que, enfim, só ela faz o remédio. Uma pílula que eles chamam de pílula mágica, porque se a pessoa não trata com a droga que eles desenvolveram, basicamente a pessoa tem que tomar, sei lá, 40 remédios por dia, tem que ficar fazendo inalação, tem que ficar fazendo um monte de coisa, e geralmente as pessoas vivem só até os 40 anos. E essa droga que ela desenvolveu é muito pouco. E aí, essa droga que ela desenvolveu é uma pílula só por dia, e que a pessoa consegue ter uma vida realmente normal, porém, custa muito caro. Custa $10 mil. E aí, basicamente, são os governos que acabam sustentando isso, mas a minha empresa bem focada bastante em nicho. Ela também está fazendo altos investimentos para conseguir resolver de uma forma melhor a questão da diabetes, questão de dor mesmo, para substituir aí a morfina, outros medicamentos. Então, eu acho que é bem interessante investir lá fora por essas empresas bem fora da caixa, assim, e que, enfim, fazendo análise, você vê que, pô, tem bastante futuro, sabe? E que são coisas que aqui no Brasil, quando que você ia conseguir investir em uma empresa dessa? Porque mesmo se tivesse, até o empreendedor ali abrir capital, demora muito, né? O mercado não é tão desenvolvido. Talvez ele nem chegue nesse patamar, né? Talvez uma outra grande vai lá e compra. Então, mas eu hoje na minha carteira, assim, eu diria que eu tô metade em dividendos, principalmente aqui no Brasil, que eu gosto mais dos fundos imobiliários para dividendos, e metade em empresas de crescimento. E lá nos Estados Unidos tem muito lance de como o dividendo é tributado, né? Muitas empresas dão preferência para fazer recompra de ações, exatamente. Né? Tem isso também. Até a própria Apple, né? Então, tem isso também. Agora que está bem em evidência são essas empresas, as próprias produtoras de petróleo, né? Que agora estão ganhando bastante dinheiro, não querem mais investir em aumento de capacidade e tal. Então, estão com grandes recompras aí programadas e também pagando um pouco de dividendo. Mas que pro sócio que fica na empresa, né, ele está dividindo o lucro ali com menos pessoas. Exato. Então acaba valendo mais o pedaço dele da empresa. Vai aumentando o lucro por ação, né? Exatamente. E como que você faz, assim, por exemplo, eu comecei a operar lá no mercado americano faz pouco tempo, né? Uhum. Como que você faz essa declaração de imposto de renda? Se declara? Como funciona? Boa pergunta. Muita gente não investe no exterior porque acha que é muito complicado, mas na verdade a realidade é que é mais simples do que aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente não tem tantas regras assim, né? Então a gente tem a regra de investimentos no exterior, que basicamente é vendas até R$35 mil equivalentes no mês, mesmo tendo lucro, você não é tributado. Se você tem prejuízo, você não pode compensar com ganhos futuros. E aí, vendas acima desses 35 mil, você segue, tendo lucro, você segue ali a tabela do ganho de capital, mas que até R$5 milhões, a alíquota é 15% de imposto. Então, para cálculo e pagamento de imposto mensal, é tão simples quanto isso. E aí você soma nesse pacote tudo. Então, você soma opções, você soma ações,
você soma ETFs, e na declaração anual, na parte de bens e direitos ali, para declarar o seu patrimônio, é basicamente a mesma coisa que no Brasil. O que é mais complicado na hora de fazer o cálculo, que aí o Velotex ajuda bastante nisso, é porque o investidor ele tem que ficar ligado no câmbio, né? Então, tem que pegar Petax, né? ele tem que pegar o câmbio Petax da liquidação de compra, depois tem que pegar o câmbio Petax da liquidação de venda. Na compra é o Petax da venda, na venda é o Petax da compra. Então, tem aí, enfim, E tem que pagar DARF mensal também. Tem que pagar DARF mensal também. Tem gente que acha que é só quando traz o dinheiro de volta. Tem que pagar. Vendas abaixo de 35 mil reais. Ah, tá. Vendas abaixo de 35 mil reais e lucro, você não tem que pagar o DARF. Acima dos 35 mil reais e lucro, daí tem que pagar o DARF. Mas tem gente que acha que é só quando traz o dinheiro de volta aqui pro Brasil. Um amigo meu mesmo, trabalha lá na XP, falei, cara, a gente tá com a solução lá, tal, você já olhou? Aí, não, esse dinheiro que eu deixei lá fora, eu vou deixar lá para sempre. Não vou trazer pro Brasil. Falei, cara, mas você sabe que tem que pagar imposto, né? Não, só quando traz. Falei, não, né? Se fosse assim, pô, todo mundo ia fazer isso, né? Ah, sério? Falei, cara, tipo, né? Faz 2 anos já que você tá... Tão explícito na lei, não né? Não é. É bem assim, uma zona cinzenta, né? É uma zona cinzenta. E tem também uma complexidade adicional para fazer esse cálculo mensal, que é a questão da origem do dinheiro. E aí, se o dinheiro tem origem no Brasil, aí beleza, você calcula a Petax da compra e a Petax da venda. Mas se, por exemplo, você recebeu uma renda lá do exterior e usou parte desse dinheiro que você recebeu lá fora para fazer esse investimento, daí, na compra, você não tem que calcular Petax porque você já tinha origem em dólar. Então, tem essa complexidade, mais para fazer o cálculo mesmo, mas a complexidade em regras de diferentes ativos, ela não existe, que nem aqui no Brasil. É uma regra para fundo imobiliário, é uma para opção, é uma para ação. Aqui no Brasil também, muita gente se confunde. A isenção dos 20 mil em vendas é só para ações no swing trade. No day trade não existe. E é só para ações. Para opções também. Opções também, R$1 já tem que pagar. Então, mas em termos de regras para investimento lá fora, você não tem tantas regras assim. E aí, na questão dos dividendos, fica retido lá o valor na fonte. Como que você declara isso? Se você tem renda ali todos os meses, tal, como autônomo ou como aluguel, já está acostumado a fazer o Carnê-Leão, aí você tem que incluir esses valores no Carnê-Leão, porque você vai falar que já ficou uma parte retido na fonte, e aí isso te gera até um crédito, porque se você pagasse o imposto aqui no Brasil, o máximo seria ali os 27,5%, consegue gerar um crédito ali, você até consegue abater dos outros impostos se eventualmente você paga como autônomo. Se você, enfim, se essa não é a sua realidade, você não tem que fazer o Carnê-Leão mensalmente, você pode declarar também só ali na declaração anual, falando quanto que você recebeu, quanto que ficou retido na fonte, e beleza, bem simples assim também. Então, é mais fácil as regras de investimento para quem investe lá fora. A única coisa que eu acho bem ruim, que acho que a Receita poderia flexibilizar, é a questão de compensar prejuízo com ganho futuro, porque, né, acho que não faz sentido isso existe aqui no Brasil e lá fora não, mas é a regra que a gente tem hoje. Me confunde um pouco, né? Legal, que aula! Obrigada, Vitor. E você quer deixar alguma mensagem para o pessoal? Quais são as suas redes sociais da empresa? Como que a gente faz aí para te achar? O Instagram do Velotex é velotex.com.br. O meu é o Victor Savioli. E queria deixar o convite aí para todo mundo conhecer a plataforma. Se tiver alguma dúvida, manda para a gente lá no Instagram que o time de suporte pega também. Enfim, testem. Acho que nossa missão aqui é simplificar, né? Acho que imposto não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Dá muito para a gente compensar aí, reduzir o imposto a pagar ou aumentar a restituição, seguindo as regrinhas ali, deixando bem organizado ali, recibo de médico, enfim, todas essas coisas.
que depois, Não na hora do deixar IR dinheiro na anual, mesa, né? ficar deixando dinheiro na mesa, dá para investir mais, dá para, enfim, pegar dinheiro e, sei lá, ir viajar, ou dar um presente pro marido, pra esposa, que muita gente não tá esperando, né? Então, acho que esse é o principal recado. Maravilha. É isso Queria aí, agradecer pessoal. aí o convite. Vitor, brigadão aí pela sua presença, participação. Eu que agradeço. E pessoal, muito obrigado aí pela companhia, pela participação. Espero que vocês tenham gostado. Segue o Vitor lá e nos vemos no próximo episódio. Obrigada demais, pessoal. Obrigada, Vitor. E não deixem de declarar o imposto de renda. Não deixe de dar R$4.000. Não. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.